terremotos, guerras, conflitos religiosos. Para onde caminha a humanidade? Existem respostas. Está no ar. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos, amém? É uma grande alegria para nós estarmos aqui com todos esses queridos irmãos que vieram de vários lugares dessa cidade para ouvirem a palavra de Deus. Leremos o texto que acabou de ser lido pelo nosso querido irmão Luiz, sobre o tempo em que nós estamos vivendo. O texto se encontra em 1 Tessalonicenses capítulo 5, nós vamos ler novamente do versículo 1 ao versículo 3. 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 3. Assim diz o texto: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem qual ladrão de noite. Todos nós, amados irmãos, sabemos que o dia do Senhor virá como um ladrão. E no capítulo 24 de Mateus, Jesus deu vários eventos que ocorreriam justamente antes da sua vinda aqui à terra. Ele disse que haveriam guerras, fomes, terremotos, tribulação. E todos esses eventos nós vemos o cumprimento nos nossos dias. E nos perguntamos: será que são apenas estes os eventos que Jesus deu de sua vinda? Nós vemos que se voltássemos, quem sabe, há 30 anos atrás, já veríamos terremotos, já veríamos fome, já veríamos guerras. Mas cada vez temos visto isso ocorrer com mais intensidade. E no versículo 3 diz assim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Irmãos, quando nós ligamos os noticiários na TV hoje, o que nós ouvimos falar? Ouvimos falar de guerra, mas o grito do povo é o quê? Paz. O povo deseja paz. Vemos passeatas em São Paulo buscando a paz, vemos passeata no mundo buscando a paz. Por todos os lados as pessoas têm buscado a paz. E além de ouvir falar de paz na televisão, nós também, precisamente depois do ano de 2001, do atentado às Torres Gêmeas, nós vemos falar sobre segurança. O Departamento de Imigração americana, que se chamava Departamento de Imigração, seu nome foi mudado para Departamento de Segurança Nacional. Tudo agora gira em torno de segurança. É medo de terrorista, medo de bandido, medo de todas as coisas que estão acontecendo. O mundo clama por paz e segurança. E a Bíblia diz que quando o mundo clamasse por paz e segurança, o que viria? Repentina destruição. Irmãos, nós estamos vivendo exatamente nesse tempo da profecia. Jesus tem levantado pessoas como vocês ao redor do mundo para estudarem as profecias e estarem preparados para os eventos que estão ocorrendo. Vamos ler também, nesse mesmo capítulo, o versículo 20. 1 Tessalonicenses 5, versículo 20. E ali o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim: não desprezeis as profecias. Nós sabemos que muitos daqueles que aqui estão têm participado das suas igrejas, têm ouvido as palavras dos pastores, mas muito pouco se tem falado sobre as profecias. E Jesus diz para nós que nós não devemos desprezar as profecias, devemos estudá-la, porque através dessas profecias nós nos situaremos no tempo. E como disse o irmão Luiz aqui na frente, nós saberemos o tempo em que Jesus estiver prestes a vir, e aquele dia não nos pegará de surpresa. Mas irmãos, como entender exatamente o ponto onde nós estamos vivendo na profecia? Como entender se realmente nós estamos no fim ou não? Existe um livro, irmãos, que de maneira especial Deus deixou para nós para revelar essas coisas. E o nome deste livro, sabe qual é? Revelação. O nome deste livro é Revelação. É algo que Deus deseja revelar a nós. Vamos abrir neste livro, o livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 1. E em
Apocalipse 1, versículo 1, nós vamos ver qual é o objetivo de Deus para nós em nos dar este livro. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: revelação. Revelação é algo que nós podemos entender ou algo que nós não podemos entender? Que podemos entender, não é verdade? Mas essa revelação é uma revelação para todas as pessoas do mundo? Vamos ver. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou a João, seu servo. O Apocalipse é a revelação das coisas que em breve devem acontecer. Mas é uma revelação para o mundo ou só para os servos? Somente para os servos, irmãos. E através desse livro, nós que estamos aqui, que somos servos de Deus, receberemos a revelação das coisas que muito em breve devem acontecer. Nós devemos estudar as profecias porque elas nos vão situar no tempo em que nós estamos vivendo. E hoje, irmãos, nós estaremos, a princípio, estudando o capítulo 17 de Apocalipse. Muitas vezes, irmãos, tem surgido a pergunta na nossa mente: quem é essa besta? Quem é esse anticristo? Como vai ser o reinado dele? Como que ele virá? E muitas vezes essas perguntas têm ficado sem respostas a nós. Mas o livro de Apocalipse, ele é a revelação. E o Senhor Jesus Cristo, através deste livro, irá nos revelar. Apocalipse capítulo 17, nós vamos ler a partir do versículo 1. E vamos deixar que a própria palavra de Deus nos revele os símbolos proféticos. No capítulo 16 de Apocalipse, João havia visto uma cena um tanto quanto intrigante. Ele contemplou a terra sendo destruída por 7 pragas, pessoas sendo mortas pela justiça divina, milhares de pessoas sendo acabadas pela ira de Deus. E João, ao olhar aquela cena, ele não conseguiu compreender o motivo pelo qual aquilo estava acontecendo. Foi quando então Deus designou um dos 7 anjos que derrama as 7 pragas para vir até João e explicar a cena que ele estava vendo. E no capítulo 17 vem a explicação. Ele diz assim: e veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo-me: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande prostituta que se acha sentada sobre muitas águas. Aqui no versículo 1, irmãos, o anjo começa a explicar por que as 7 pragas vão cair sobre essa terra. E nessa chamada que ele faz a João, ele diz que ele vai explicar a condenação da grande prostituta. E o que é uma prostituta? Uma prostituta é uma mulher que anda em conformidade com a palavra de Deus, ou uma mulher que anda contrária à palavra de Deus? Contrária à palavra de Deus. É uma mulher totalmente corrompida, que a palavra de Deus diz: não adulterarás, e ela adultera tudo que a palavra de Deus diz. Mas, irmãos, o que é mulher em profecia? Eu acredito que muitos dos que aqui estão já estudaram essa profecia, e que muitos também não estudaram ainda. Portanto, os que já estudaram, tenham paciência, e os que não estudaram, acompanhem-me juntos lá no livro de Efésios, no capítulo 5. Onde a palavra de Deus irá nos responder. Deixem marcados o livro de Apocalipse sempre que nós sairmos, porque nós iremos voltar para a profecia. Efésios capítulo 5, versículo 22. Diz assim, vamos ler a partir do 22. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo este o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Segundo o que nós acabamos de ler, irmãos, o apóstolo Paulo, ele compara a mulher com o quê? Com a igreja. E outro detalhe, irmãos, Jesus é comparado com o marido. Jesus, no livro de Apocalipse, no capítulo 19, diz que ele vem buscar a sua noiva. Ele vem buscar uma mulher? Quem que ele vem buscar? A igreja. Então o que é mulher em profecia?
igreja, amados irmãos. Vamos voltar lá para o capítulo 17 de Apocalipse. Mas o que nós estamos vendo aqui no capítulo 17, irmãos, não é uma simples igreja, mas é uma igreja prostituída. E alguém que se prostitui faz o quê? Adultera, fornica. E essa igreja, o que a Bíblia está dizendo aqui, é uma igreja que tem prostituído a verdade da palavra de Deus, tem adulterado a verdade da palavra de Deus. E não é uma pequena igreja não, irmãos, porque a Bíblia diz que é uma grande prostituta, é uma grande igreja que está corrompida. E essa igreja está assentada sobre muitas... E o que são águas em profecia? Vamos ler o versículo 15 de Apocalipse 17. E falou-me ainda: as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Vamos repetir todos juntos para que a gente grave bem. Povos, multidões, nações e línguas. O que são então águas? Povos, multidões, nações e línguas. Essa igreja grande e corrompida, irmãos, não é uma igreja que tem influência só no Brasil, nem uma igreja que tem só influência na América do Sul, mas uma igreja que tem influência sobre muitos povos, multidões, nações e línguas ao redor do mundo. E no versículo 2 de Apocalipse 17 diz que com ela se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os habitantes da terra. Irmãos, essa igreja, principalmente o líder dessa igreja, tem tido prostituições com os reis da terra. Como que um homem se prostitui com uma mulher? Não é através de relações? Como que uma mulher, uma igreja, se prostitui com um governo? Não é através de leis que unam esse sistema religioso com esse governo? Pois é, irmãos, essa igreja, ela tem tido influência sobre todos os reis da terra. Ela vai lá nos Estados Unidos e tem contato com o Obama, vem no Brasil e impõe leis no Brasil, vai em Israel e obriga os israelitas a não mais guardarem o sábado, vai em todos os lugares do mundo e tem influência em todos os lugares do mundo. E não somente nos países, porque a Bíblia diz que os habitantes da terra, seja você, seja eu, ou qualquer uma das pessoas que estão aqui hoje, são embebedados com o vinho dessa igreja. Por mais que nós não acreditemos, mas a palavra de Deus diz que nós estamos embebedados. Pode ser em menor grau, como pode ser em maior grau.